Olá pessoal, tudo bem? Eu ouvi uma palavra hoje e eu queria compartilhar com vocês. Foi uma palavra que teve um impacto grande para a minha vida e da mesma forma eu espero que seja impactante para cada um que estiver assistindo. Nós vivemos como igreja a expectativa de um grande avivamento. Fala-se muito do grande avivamento, da grande colheita do final dos tempos, e eu creio que nós vivemos esse tempo ou as vésperas desse tempo, mas isso não vai acontecer de uma forma automática, sem que a igreja tome suas atitudes, sendo que nós, servos de Deus, filhos de Deus, façamos a nossa parte. E como pequenos empresários que eu sou, e tantos outros também, nós temos o nosso papel nesse contexto. No século passado, em 1906, houve o grande avivamento da Rua Azusa. E antes desse grande avivamento que houve lá, houveram vários outros focos de avivamento em diversos lugares. E culminou com o que viveram naquela igreja, naquela rua, né? E que foi a referência, que é a referência até hoje de avivamento para nós como igreja. E da mesma forma, nós temos vivido no nosso tempo diversos focos de avivamento. E os ciclos de Deus normalmente se repetem, e isso demonstra que pode ser um prenúncio do que está por vir. A gente pode citar, por exemplo, o Descende, que houve aqui no Brasil, diversos outros movimentos. Nós vemos também tantos testemunhos na África, na Ásia, de missionários, de milagres acontecendo. E às vésperas disso, nós entendemos que haverá uma grande necessidade, uma grande demanda por missionários, por pessoas enviadas, e isso tudo envolve estrutura, envolve custos, envolve o financeiro para isso. E é claro que Deus supre, é claro que os propósitos de Deus se cumprem e Ele supre plenamente toda essa necessidade, mas para que Ele supra, Ele usa as pessoas, Ele usa as ferramentas, os instrumentos, e nós como empresários, ainda que pequenos, como eu sou, podemos ser usados e precisamos estar alinhados com os propósitos de Deus para que a gente realmente seja usado conforme a necessidade. Amém? E nessa crise que nós vivemos, nesse período de quarentena, eu creio que nós podemos aproveitar muito bem esse tempo para extrair o lado bom de tudo isso. Quem é um empreendedor vive uma vida corrida, são muitas tarefas, são muitas atividades, falta tempo. E nesse momento, talvez algo que sempre nos falta tem sido abundante, que é justamente o tempo, né? E eu acredito que a gente tem três lições importantes, ou três oportunidades importantes para a gente aproveitar nesse tempo. A primeira delas é que esse tempo é um deserto, né? E um deserto é um tempo árido, é um tempo difícil, mas é um tempo que gera amadurecimento, né? Tempos de fartura, de abundância, nós muitas vezes nos saciamos, desfrutamos do fruto bom e pouco crescimento há nisso. Mas num deserto, numa época de escassez, a oportunidade para crescimento e para amadurecimento pessoal é totalmente diferente. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês é justamente esse: é um tempo de amadurecimento, é um tempo que a gente pode extrair coisas preciosas para que a gente esteja mais preparado para novos desafios, para novas oportunidades. O outro ponto é que é um tempo de correção de atitudes. Todos nós temos nossas falhas de caráter, temos nossas dificuldades, temos pontos da nossa vida que precisam de correção, que precisam de melhorias. E esse também é um tempo para isso. Nós temos que viver uma vida de santidade na nossa vida profissional, nos nossos negócios, nas nossas empresas. Também tem uma vida de retidão. Precisamos ser referência, precisamos ser limpos, íntegros, para que aí sim o Senhor possa nos prosperar, de forma que a gente honre com as nossas atitudes, com a nossa conduta, o reino de Deus. Amém?
O terceiro ponto, talvez um dos mais importantes e que depende totalmente desses outros dois que eu acabei de falar, é que é um tempo de gestação. Talvez a gente esteja dentro de casa, como uma lagarta fica dentro do casulo para metamorfose, para se tornar uma borboleta. Eu acredito que nós estamos nesse momento, dentro de um casulo, ou que seja dentro de uma barriga, num tempo de gestação. Porque é nesse tempo que coisas novas são criadas, são geradas. E esse tempo dentro de casa, na quarentena, é um tempo que nós podemos e nós temos a capacidade de gerar planos novos, projetos novos, sonhos novos, colocar isso diante de Deus, amadurecer, criar planos de negócios, estudar mercado, fazer planos mesmo, traçar planos mais detalhados, mais coesos, e aí sim a gente pode dar passos mais seguros nos negócios, né? Dar passos mais consistentes, em terreno mais firme, porque tudo que é bem planejado, bem pensado antes, a chance de dar certo é muito maior. E eu acredito que Deus, ele não simplesmente nos abençoa pela graça simplesmente, mas Deus, ele investe em projetos. E como um bom investidor que Deus é, Deus investe em projetos mais seguros, mais com certeza de um retorno. E quando nós criamos esses projetos bem amarrados, bem linkados, Deus com certeza tem muito mais confiança em nós para investir nesses projetos. O nosso pastor sempre diz que Deus não prospera por prosperar, ele investe em projetos. Então que nesse tempo, na nossa vida profissional, nós possamos investir em projetos, não projetos pessoais, simplesmente, mas projetos de reino de Deus, antes dos nossos projetos pessoais. Porque aí sim, Deus há de colocar a mão nesse projeto, entrar junto como um sócio e prosperar. E nos fazer ir muito, muito além do que a gente vive hoje. Amém? Bem, é isso. Eu espero que, para minha vida, primeiramente, mas espero que para cada um de vocês, esse tempo seja realmente transformador e que nos projete para algo muito maior, para coisas muito maiores que Deus espera de nós, para que nós, sim, possamos ser esses semeadores de missionários, que nós possamos suprir a obra de Deus nessa terra e que assim nós possamos contribuir, talvez indiretamente, mas não indiretamente na ação, mas indiretamente na forma de trazer almas para Jesus, de ter pessoas transformadas, sendo restauradas e sendo alcançadas. Amém? Essa é a nossa missão, eu creio nisso e vamos junto para a gente chegar mais longe. Amém? Deus abençoe, um beijo para cada um, até mais.